A graça e a paz. Como você está? Vamos para a nossa segunda aula do tema Saúde Emocional e Espiritualidade, uma perspectiva bíblica. Que importante aprendermos sobre como trabalhar o nosso emocional para beneficiar o nosso espiritual. E, ao mesmo tempo, trabalhar o nosso espiritual para que possamos beneficiar o emocional, dentro de uma perspectiva bíblica, ou seja, baseados, pautados na palavra de Deus. Nesta segunda aula, eu quero falar sobre superando os traumas emocionais. Ninguém consegue passar pela vida sem traumas. Não existem, não existe. Existem aqueles que não passaram por traumas tão profundos, mas passaram por algum tipo de trauma. O coração fica ferido, a memória emocional, ela fica um pouco detonada a ponto de, quando passamos por algo que é semelhante, mesmo que não conscientemente, o nosso subconsciente lança de novo aquela emoção para que nos preparemos para sofrer de novo aquilo. Como é que nós vamos superar os traumas emocionais? Olha, o Espírito Santo, claro, nos ajuda a elaborar os traumas emocionais. Ninguém está aqui dizendo que nós, sendo cristãos, servindo a Deus, sendo habitação do Espírito Santo, não temos o trabalhar dele sobre as nossas vidas. É óbvio que o Espírito Santo vai nos ajudar. Aquelas marcas mais profundas que nos deixaram memórias emocionais dolorosas, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus me garante, porque eu vejo isso acontecendo, que o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar a elaborar, não a anular, a apagar. Não tem como apagar traumas, não tem como esquecer, deletar da nossa mente, mas tem como elaborarmos, trabalharmos melhor, enxergar isso de outra perspectiva, de uma perspectiva dentro dos propósitos eternos de Deus. Aí tem como superar os traumas com a ajuda do Espírito Santo. Pense aí, eu quero que você pense. Responda isso para si mesmo. O que há ali nos traumas passados que deixou uma estrutura emocional onde, mesmo depois de anos, quem sabe décadas, continue fazendo estragos? O que que tem ali? Se fosse uma casa, a tua vida, cheia de cômodos, muitos cômodos, o que tem naquele cômodo específico que te causa tanto sofrimento, tanto medo? O que que tem lá dentro? Ah, Júnior, lá tem móveis antigos que eu não quero falar sobre eles. Então, mas o que que tem nesses móveis que te traz tanta dor, tanto sofrimento? Ali estão as cicatrizes de mágoas antigas, mágoas dolorosas. Pensa aí. Não, não deixa isso aqui passar só como mais uma aula de encher a cabeça. Não faça isso, não. Entrando nesses quartos escuros, escolha um. O que é que tem ali dentro? Que cicatrizes são essas? Que mágoas antigas que doem ainda quando você pensa elas? É o famoso ressentimento. Você ressente, sente de novo. E essas cicatrizes ficam a nos corroer, causando todo tipo de problema em nossas relações com as outras pessoas. Porque a gente acaba só refletindo nessas novas comunicações aquilo que já sofremos no passado. E pessoas que não têm nada a ver com aquilo que aconteceu pagam por aquilo. O que que tem ali? O que que tem nesse quarto escuro da sua vida? Que traumas são esses? Que dores são essas? Que mágoas antigas estão guardadas ali dentro desse quarto escuro? Chegou o momento de trabalhar elas em nome de Jesus. Chegou o momento de elaborar cada um destes problemas, porque ali
está a descoloração de uma mancha trágica que pode sujar toda uma existência de colorido bonito. É como se fosse uma obra de arte manchada, que precisa ser retocada, restaurada. Traz pressões de recordações penosas que, quando você volta a relembrá-las, traz todo aquele amargor novamente na tua vida, aquela tristeza. E o pior é que você reinterpreta tudo. Minha avó dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Aí você vai contando o conto de novo para si mesmo ou para os outros. E fica aumentando. E vai aumentando a dor, vai aumentando a descoloração, porque ficam lá internalizadas por longo tempo. E por estar internalizada por longo tempo, vão provocando mágoas e iras inexplicáveis, até de coisas novas que estão nos acontecendo agora. Porque enquanto você está pensando no passado, no que fizeram, no que falaram no passado, o seu cérebro continua jogando o cortisol, como se você estivesse revivendo aquilo. Porque para o teu subconsciente, quando você lembra coisa do passado, ele não sabe que é passado. Como você está relembrando para ele, você está vivendo isso de novo. E quando você vive alguma coisa que ele acha que é parecido com aquilo, ele joga cortisol, adrenalina. E sua mente fica sempre alerta. E você não vive em paz. Você sabia que alguns casos de vitiligo, mancha na pele, é por causa de traumas do passado, principalmente em áreas específicas da sexualidade, por exemplo? Aí a pessoa desenvolve vitiligo, não só sexual, mas pressão do pai, pressão da mãe, não estou culpando só os pais, tá? Pressão de algum momento, de alguma situação que a pessoa passou e que ela não conseguiu lidar até hoje com isso, vai causando as manchas na pele. Tem gente que a mancha não está na pele, mas a mancha está na sua história, está no seu casamento, está na sua vida ministerial, está na criação dos seus filhos, está na sua vida como filho, como profissional, como amigo, como parente. Nunca desenvolve-se financeiramente, espiritualmente, conjugalmente, está sempre sem amigos, está sempre com seus vitiligos emocionais. Porque o que aconteceu no passado continua descolorindo o presente. Então, Júnior, mas quando eu passei por aquilo, eu automaticamente eu já quis nem lembrar. Eu sou assim, entendeu? Eu passo por uma situação, não quero saber, eu não vou dar valor. Não é você quem decide. Augusto Cury fala muito sobre a RAM, o efeito RAM, registro automático da memória. Você querendo ou não querendo, a sua mente, o seu aparato mental vai privilegiar situações que você viveu, situações negativas. Automaticamente, mesmo você não querendo, vai ficar guardado na sua memória emocional. Não é na memória racional, porque aí você fala, mas eu não sei, eu não lembro exatamente. Mas na memória emocional, no aparato emocional, ficou gravado aquilo. E sua mente faz isso achando que está te protegendo, entendeu? O que que é essa memória emocional, Júnior, que você anda falando aí? É a segunda aula. São lembranças emocionais que ficam gravadas. Mas não fica só gravada e parada, estática, elas estão vivas lá dentro do subconsciente. Só que são memórias emocionais. Se pedir para contar de novo, você não vai nem saber contar, às vezes. Ou conta reeditando tudo de uma forma bem negativa. E o pior é que essas memórias afetam diretamente os nossos conceitos, nossos sentimentos, nossos relacionamentos, porque fica tudo baseado nessas memórias emocionais. A gente fala com emoção. Jung, ele dizia que 95% das nossas ações e reações são emocionais. Imagina, se são emocionais, são baseadas em memórias do passado. Se eu não trabalhar, se eu continuar recalcando tudo aquilo que aconteceu, eu vou continuar agindo e reagindo baseado nisso mesmo que eu não queira.
Até mesmo o modo como encaramos a vida é baseado nessas memórias. Como vemos a Deus, os outros e até como nós nos enxergamos. Às vezes, por causa de um passado que ficou lá para trás da vidraça, uma coisa que a gente viveu que foi muito ruim, guardou-se uma memória emocional lá no nosso passado. E a gente conversando com alguém hoje, a gente tem sentimento de rejeição, medo de falhar, achar que não é suficiente. Ah, mas eu não sei porque. Às vezes você passa lá quase 3 horas conversando com uma pessoa e não sabe que está sentindo tudo isso. Mas vem lá de um registro automático de memória que você não elaborou. Talvez você tenha medo de tratar do assunto, conversar sobre o assunto. Talvez você não lembre exatamente do assunto, mas você, trabalhando o que está acontecendo hoje, você pode reeditar, ressignificar o que aconteceu lá no seu passado. Não adianta você achar que tudo está resolvido. Não, eu sou 100% racional. Se você fosse 100% racional, todos os seus problemas emocionais estariam resolvidos. É só falar assim, ó, a partir de hoje, sim, salabim, bim, bim. Você não vai mais se preocupar com isso, tá bom? Não vai ter mais ansiedade com aquilo. E não é assim, você sabe que não é. Júnior, mas eu aceitei Jesus. Eu sirvo a Deus. Claro, a maravilhosa experiência com Cristo, embora importante e de valor eterno, não é uma cura instantânea para os nossos problemas emocionais e de personalidade. Não é. Aceitei a Jesus, acabaram-se todos os meus problemas. Só que não. A gente ainda carrega aquele peso emocional que nós vivemos no nosso passado. É que nós temos agora um novo óculos, uma nova lente, a lente de Cristo para enxergar. Mas às vezes esquecemos que essas lentes podem nos ajudar a trabalhar esse passado, a elaborar, olhando por outro âmbito, outro ângulo, outra perspectiva. E compreender bem isso é muito necessário para que possamos nos aceitar bem. Porque senão a gente vai se sentir sempre o zero à esquerda, o crente não fiel, porque, poxa vida, eu aceitei Jesus, mas eu continuo sofrendo isso, mas eu continuo com essa tristeza, eu continuo com essa. Então, se você não compreender isso, você vai continuar se sentindo mal. Compreender bem isso é necessário para que possamos permitir o Espírito Santo operar na nossa vida, dentro daquele assunto. É o nosso calcanhar de Aquiles. Qual é o teu calcanhar de Aquiles? É também muito importante compreender isso para que possamos não julgar os outros que estão sofrendo emocionalmente. Porque às vezes a gente de longe fala assim, é frescura. Já viu alguém falar isso aí? Depressão é frescura, ansiedade é frescura. Burnout, olha o nome bonito. Isso é doença de rico, na minha época não tinha. Ô, gente, é tão chato ouvir isso. Você vê que a pessoa está menosprezando o sentimento da outra. E, na verdade, lá por dentro está totalmente destruído. É um sepulcro caiado. Quando apareceu o que foi recalcado, só o sangue do cordeiro. Então, é bom compreender isso para você poder ajudar as pessoas sem julgá-las. É também importante entender isso para que nós possamos entender a necessidade dos cuidados psicomedicamentosos. Crente pode usar remédio, sim, viu? Antidepressivo, calmante. Pode usar sim, o médico passou, vá tomar. Vai tomar, porque. Ah, mas não vai curar o problema. Óbvio que não. Remédio trabalha sintomas. Mas se eu tô com aquele monte de sintomas, vai ser difícil eu falar sobre a causa. Então, muitas vezes, para um psicólogo que está tratando em psicoterapia o problema, encaminha a pessoa para um psiquiatra, para um neuro, porque aí trabalha os sintomas, vai, de dormir melhor, de não sentir mais as crises de ansiedade, porque aí quando chega no consultório, agora está até melhor para eu falar, porque controla sintoma. Júnior, mas a Bíblia não fala para consultar, controlar sintoma. A Bíblia fala que é só para falar, sai em nome de Jesus, e está tudo resolvido. Ah, é mesmo? Então você não leu a Bíblia. Existem certas áreas da nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. Precisa.
E Deus pode usar também a ciência para melhorar os sintomas, porque o Espírito Santo está trabalhando, mas os sintomas estão lá relembrando. O Espírito Santo vai lá e fala: "Oh, agora você está conseguindo isso, isso." Aí o sintoma vem, você volta. Aí, pode, Júnior, então, para melhorar os sintomas? Sim. Timóteo tinha um problema estomacal que atrapalhava ele. Ele já era um menino que achava assim: nossa, todo mundo está me julgando que eu sou novo. Por isso que Paulo fala: ninguém despreze tua mocidade, porque você é novo. Mas ser o exemplo, seja o modelo. Ele se sentia o menor, se sentia o mais novo, se sentia impotente. E ele tinha um problema no estômago. E toda vez que ele sentia aquele problema no estômago, tinha dificuldade para comer, e ficava ali, puxa, eu não estou conseguindo. Nossa, aí o que que acontecia? Piorava essa autoestima baixa dele. Por isso que o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala para ele, 1 Timóteo 5:23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Era um menino que estava doente, estava com vários problemas, e Paulo fala: Júnior, mas vinho não piora quando está com gastrite? Eu não sei se isso era só gastrite, eu não sou médico, mas era algum problema que viam que quando o rapaz tomava, não era vinho alcoólico esse, tá? Eu não vou dar aula aqui sobre vinho alcoólico e não alcoólico da época. Não é para isso que eu estou aqui agora, nessa aula. Mas aqui ele falou assim: vai lá tomar o suco da uva, porque a gente já reparou e o médico, com certeza um médico passou isso aí para ele. Tinha o doutor Lucas lá também na época, né? O Lucas. Ele falou que é para você tomar. Então para de tomar só água, toma o vinho de vez em quando, rapaz. Acaba os sintomas, resolve os sintomas. O apóstolo Paulo está falando aqui. Então, toma o remédio que o médico passou. Mas eu vou declarar a minha cura em nome de Jesus. Tudo bem, eu também creio. Mas toma remédio. Toma remédio. Cuidado para não entrar no positivismo ao invés de uma palavra de fé. Eu creio que se Deus te der uma palavra de fé e que é para você ser curado disso, vai ser curado. Não esquenta a cabeça. Deus tem esse poder. Mas tem hora que Deus não vai fazer isso, não. Tem hora que Deus vai falar assim: se trata, viu? Toma o remédio do médico lá, toma um pouco do vinho. Cuidado com os extremos. Júnior, o que que é extremos nessa questão? Tá aqui, ó. Ver o diabo em tudo. Ah, mas é o diabo, é porque o diabo. Ah, mas o diabo, eu conheço uma família que tem um monte de gente mau caráter. E toda vez que eles fazem os furdúncios dele, a mãe, a matriarca, vai lá e fala assim: vamos fazer uma campanha, porque o diabo está muito furioso. Aí tem que fazer campanha de. A culpa é do diabo. Ninguém está falando que o diabo não faça as arruaças dele para tentar nos destruir. E ninguém muda, todo mundo continua agindo da mesma maneira. Fofoqueiro, caluniador. Cuidado com os extremos. Ah, é o diabo. É possessão, tá possesso. Isso aí, no mínimo, tá possesso. Ah, tá sendo influenciado. Não, é uma maldição, e a gente tem que fazer uma quebra de maldição. Aí tem aquelas orações assim: olha, espírito que tá lá no mar, nas encruzilhadas, nos rios. Ah, não, irmão, é brecha, você tá abrindo brecha. A teoria da brecha, né? Tá, a gente sabe que às vezes o da brecha tá, mas você também, né, meu chapa, você tá fazendo isso aí, o diabo tá, não é que ele tem legalidade, esse negócio de legalidade, o diabo não tem legalidade nenhuma, ele trabalha fora da legalidade, tá bom? Mas abrir brecha que faz mas você tá lá vendo pornografia, abrir brecha você tá, então, dando espaço pro diabo trabalhar na tua vida. Mas para de, é a brecha, não é você. Então, cuidado com os extremos, espiritualizar demais as coisas, jogando tudo pro diabo. Ou então, dar solução gospel simplista para tudo. Oh, meu Deus do céu. Ah, você deve ter alguém na sua família assim. Alguém na sua igreja, não sei. Eu tenho. É só orar mais, você está orando pouco. Vai ler mais a Bíblia. Irmão, você precisa ter mais fé. E o pior, quando você faz tudo isso, o problema está lá e às vezes até aumenta. Não porque você está orando, tá? Não porque você está lendo. Aumenta porque você não fez nada para resolver o problema em si. E aí, como é que faz? Ô, Júnior, mas isso não é Bíblia, né? Canaã está aí, Josué. Ah, então vou orar, vou ler a Bíblia, vou ter mais fé. Ô, Josué, agora vai lá e conquista Canaã, amigão. Vai lá, entra na terra. A terra é tua.
Tá dada. Eu tô falando que eu vou te dar potencial, força, estratégia para ir, mas vai lá conquistar a terra. Quais são esses traumas emocionais em nome de Jesus? Um dos mais comuns é o profundo sentimento de desvalor, gente. Sabe, a autoestima, autos, si mesmo, estima, gostar, baixa. Eu, eu não sou ninguém. Eu não consigo, eu não tenho potencial, eu não posso, eu sempre que vou lá eu caio no mesmo erro, no mesmo pecado, ou quando eu assumo, ou eu já tentei fazer aquela prova, dar não sei o que e não passo, eu não consigo, a autoestima está lá, sempre se sente desvalorizado. O complexo de inferioridade. Aí você começa com as tais das autossabotagens. Ninguém está te sabotando, você se sabota. E o pior é que tem aqueles que se sabotam e falam, ah, é porque é só eles que conseguem, eles não me dão valor. É você que não está se dando valor. Frases. Eu não presto para nada. Nunca serei nada. Ninguém pode gostar de mim. Tudo que eu faço dá errado. Vai colocando mais frases aí. Alegria de pobre dura pouco. É você que está se auto-sabotando. Ah, mas ninguém me apoia. Deus está do teu lado. Às vezes você está sabotando até Deus do teu lado, falando, vai, meu filho, vai, minha filha. E você está se auto-sabotando. Tem gente que discute bênção com Deus. Deus está abençoando a pessoa, mas eu não mereço. Não, Senhor, eu não mereço. Autossabotagem. Sentimento de desvalor. Você está com a autoestima muito baixa. Você está se sentindo um nada, e tudo bem quando você sente um nada, porque sabe que você sem Deus é um nada, mas Deus está na tua vida e você continua se sentindo um nada. Isso é até um desrespeito para Deus. Vamos usar personagens bíblicos? Autossabotagem em ação com Moisés. Moisés estava se autossabotando. Lembra? Moisés, você vai tirar esse povo do Egito. Quero usar você. Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? O homem que aprendeu aos pés da filha do Faraó, estudou toda a ciência do Egito, era um guerreiro, sabia todas as artes marciais egípcias da época. O camarada chegou até a matar um egípcio quando estava batendo lá num hebreu. O camarada devia ser bom de luta, bom em usar arma, inteligentíssimo. Olha, sabotando, quem sou eu? Às vezes Deus já te deu tanto potencial e você está se auto-sabotando por causa de traumas do passado. Êxodo 4:1. Moisés, porque Deus foi lá, falou: calma, peraí, meu chapa, eu estou trabalhando na tua vida, eu sou na tua vida. Mas olha, quando a gente está se auto-sabotando, a gente começa a dar desculpas para Deus. Ó, Moisés respondeu: mas e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Porque Deus está falando: eu estou com você, eu estou aqui, ó. Mas e se eles não acreditarem em mim? Eles não vão acreditar. Eu não sou eloquente o suficiente, eu tenho dificuldade, eles não vão acreditar, porque é algo muito espiritual, é muito interno isso. E Deus vai lá e fala: Moisés, estou contigo. Terceira desculpa. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Agora, olha ele buscando coisinhas negativas no passado, ele querendo mostrar, dar provas para Deus. Eu nunca. Eu fui ruim de fala, Senhor. Eu falava com dificuldade. Nem no passado eu conseguia falar com facilidade, nem agora que falaste a teu servo, nem agora eu não consigo falar bem. Aí tem aqueles que falam que ele era gago, não sei, o texto não fala que ele era gago. Pode ser uma gagueira? Pode. Pode ser dificuldade no falar, porque ele falava com muita complexidade, talvez ele tinha sotaque, talvez ele não era bom de fala mesmo, porque o dele era mais.
operacional. Não sei, eu sei que ele tinha uma dificuldade de fala. Ele fala, ele está dizendo aqui, eu não sei falar, Senhor, eu não sei, eu não consigo. E Deus está falando, vai lá, que eu vou te usar, mas eu não sei, Senhor. Talvez baseado num trauma do passado. E a última desculpa de todos. Quando a gente já não tem mais o que falar para Deus, autossabotagem final. A gente quer colocar uma pedra no assunto para falar, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo me casar, eu não consigo aquele ministério, se alguém me chamar para não posso falar sim para a vocação. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ó, ele querendo colocar a pedra final. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. É por isso que tem um monte de gente tendo vitória na tua frente. Ainda bem que Moisés se tocou depois, Deus deu um bronca, né? Ele falou: não, você vai tirar esse povo de lá. Posso até colocar auxiliares, Arão vai te ajudar, mas é você quem vai ser o cabeça. Para de reclamar que os outros estão tudo vencendo, menos eu. Você não está se auto-sabotando? Ai, Júnior, você não entende o que aconteceu no meu passado. É, provavelmente eu não entenda. Provavelmente eu não entendo. Porém, mais importante do que o que fizeram com você é aquilo que você fará com aquilo que fizeram com você. Entrega para Deus. Entenda que você tem potencial e você tem que parar de se auto-sabotar. Tá, mas o que aconteceu? A pessoa viveu lá um passado, um trauma, e agora não está conseguindo atualmente agir de maneira vitoriosa para obter sucesso naquilo que Deus está mandando obter sucesso. O que aconteceu? Coloquei aqui, ó. A pessoa se converte, mas apesar de uma parte sua crer no amor de Deus, sombras do passado gritam em sua mente. O que essas sombras do passado ficam gritando? É tudo mentira. Para de crer nisso. Não adianta orar, não adianta você continuar orando. Não há ninguém lá em cima para escutar você. Você está orando para o nada. Ninguém pode aliviar sua aflição. O que aconteceu é real, não essa tua fé. Como Deus poderia amar e perdoar uma pessoa tão ruim como você? Tem tanta pessoa ótima, excelente, santa, e Deus vai ouvir você. Então fica assim, aquela voz do passado, sombra do passado. Para de acreditar. Deus não está lá. Não existe Deus. Depois, quando você fala existe, existe, porque a palavra diz, tá, existe, mas quem garante que ele vai te ouvir? Aí você se auto-sabota. Deus está lá dando a oportunidade na tua frente e você está negando a oportunidade. Aí você aponta para o outro a benção lá. Aí o outro casa, a outra casa. Aquele arranja emprego bom, aquele vai para a faculdade, aquele compra isso, aquele aceita o ministério e a vocação dele. E você está sempre ficando para trás. Eu tenho uma notícia boa para você. Há bálsamo em Gileade. Bálsamo. Bálsamo era um tipo de óleo que servia para curar, para aliviar a pele. E o povo de Israel estava, nossa, a gente está sofrendo, tá? E agora o que que eu faço? Sofrendo fisicamente, que eles estavam com problemas físicos, e sofrendo espiritualmente também, porque estavam errando. Aí Jeremias vem dar uma notícia maravilhosa. Ele fala assim: não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Ou seja, eu estou dando as oportunidades. Por que que vocês não estão aproveitando? Por que que vocês não estão sendo consolados? Porque não está recebendo a cura. Porque está se auto-sabotando. Há esperança para vencer os traumas emocionais. Há bálsamo em Gileade. Dá para sair sim dessa situação. Dá sim para ter vitória. Além disso, às vezes as pessoas desenvolvem o tal do complexo de perfeccionismo. O que é esse complexo de perfeccionismo? A base é um sentimento interior de satisfação, de insatisfação.
Porque fica se auto-sabotando, achando que está sempre aquém daquilo que pedem-se para fazer, então não pode assumir, né? Aí quando assume, não, eu vou fazer, então eu vou para cima. Aí cria um complexo de perfeccionismo. Tá sempre insatisfeito, porque tem que, nossa, eu tenho que ser o melhor, porque senão eu não mereço isso, senão, ó, coloquei frases ali, ó. Não consigo fazer nada. Nunca faço nada direito, eu não consigo satisfazer nem a mim mesmo, nem aos outros e nem a Deus. Aí fica aquela cobrança na cabeça. Tá sempre procurando alguma coisa, tá sempre lutando, geralmente carrega uma sensação de culpa quando não tá fazendo alguma coisa, sempre impelida pelo que sente ser seu dever. O que que vão falar de mim se eu não estiver fazendo alguma coisa? Nunca desacelera. Aí fica lá, eu devo ser capaz de fazer isso. Devo ser capaz de fazer aquilo. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer, senão as pessoas não me aceitam. Eu não me aceito. Deus não vai me aceitar. Aí tá sempre fazendo. Aí na hora de curtir, por exemplo, tem o momento do ócio, do descanso, da contemplação. Não, eu tenho que fazer, porque senão eu vou. Que é isso? Eu não estou fazendo nada. Eu tenho que. Tá sempre tentando subir, mas nunca chega ao alto. Porque esse alto dessa subida é algo que é apenas utópico. Utopos, lugar nenhum. Que é um lugar que a própria pessoa criou com o seu superego para exigir um monte de coisa de si mesmo, que não é nem Deus que está exigindo, nem as pessoas. E o pior, acaba transportando isso para o seu relacionamento com Deus. Aí cria um Deus exigente, sentado num alto trono. A Bíblia fala, num alto sublime trono. Tá lá. Mas ele também está com o humilde de coração. Mas não, ele está só lá. Nossa, ele é muito exigente. É porque Deus está exigindo de mim, Júnior. Você não está entendendo. Nossa, que Deus carrasco esse, hein? Não é o da Bíblia, não, né? Então essa pessoa acaba transportando tudo isso para Deus, esse perfeccionismo para si mesmo. Vê Deus como ser lá do alto de uma escada. Nossa, você está muito alto. Como é que eu faço para alcançar esse ser, hein? Eu preciso subir lá. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou filho dele. Tem que agradar a ele mais do que qualquer outra pessoa. Tem que. Nossa, senão ele não vai me aceitar. Aí, quando acha que alcançou, porque fez, se arrebentou todo. Aí, quando ele chega lá, no alto, parece que Deus subiu mais alguns degraus. E aí, a luta continua, companheiro. Desculpa imitar a voz, não estou pensando em ninguém. Porque é perfeccionista. Uma coisa é ser perfeito, no sentido, não vou errar, não, você vai errar, vai falhar. Outra coisa é fazer com excelência. Ser perfeito, quando Deus pede, é para faça com excelência, faça o teu melhor. Senhor, se eu não conseguir fazer, faça o teu melhor. Mas eu me sinto cobrado. É o Espírito Santo que está me cobrando. Espírito Santo ou superego? Superego, ó, tá lá, id. É aquilo que vem lá do nosso inconsciente. É isso aí. Manda sentimento, mas por que eu estou sentindo isso? Nosso inconsciente não explica, ele só manda sentir. É medo, é raiva, porque ele quer nos proteger. Então ele vê uma situação parecida com a outra, ele só joga o sentimento. É o id. Em alemão, id é isso aí, é isso. Ego. É o eu consciente. Estou sentindo alguma coisa. O superego é aquele supereu que vem e fica falando assim: ei, é a imagem que você tem dos seus cuidadores, pai, mãe, professores, pastores que te cobraram um monte. Aí eles já passaram na sua vida, às vezes, ou ainda estão, mas aí fica lá na sua mente, ele monta um Frankenstein chamado superego, supereu, que fica te cobrando. Tem que ser melhor, tem que ser o melhor, senão você não é aceito. Aquelas vozezinhas, aí você fala, é porque minha mãe me cobrava, é porque meu pai me cobrava, ou ele cobra, ou meu professor, ou meu pastor. Mas agora é você que está se cobrando, é teu superego, e você joga para o Espírito Santo. E aí, para você cair nessa armadilha, o superego ele cria mitos, te impõe mitos, crenças limitantes, e você tem a tendência de acreditar. E o pior, ainda falar que é o Espírito Santo está te cobrando. Aí vive nessa vida de autocobrança que você nunca consegue chegar, tá sempre refazendo as coisas. O que que Deus quer de você?
perfeição ou excelência? Eclesiastes 7, do 15 ao 18, na Bíblia a Mensagem, diz assim: Eu já vi de tudo nesta minha vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem, morrer de repente. Ó, fazia com excelência, era justo. Morreu, do nada. E um traste de gente que respira maldade, viver até dizer chega e viver bem. Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade. Tentar ser perfeito demais vai trazer dificuldade, porque acontece uma coisinha de errado, você, mas eu estou tentando ser perfeito, então você está sendo extremo. Mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Os extremos trazem infelicidade. Também não vou chutar o balde, eu não vou ser melhor, não vou querer andar moral, mas não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. Faça o teu melhor. Ah, mas o fulano lá nem está fazendo melhor e está vencendo. Você não sabe. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que está acontecendo dentro dele. Você não sabe a eternidade dele. E aquele lá faz. Nossa, ele perdeu a família, mas não perdeu o dinheiro. Ou perdeu isso, mas não perdeu aquilo. Você não sabe. Você não sabe. Faça com equilíbrio. Faça o teu melhor. Mas muito cuidado para não andar pelos extremos. Por exemplo, tem aquelas pessoas que vão para a extrema susceptibilidade. Eita, palavra difícil, Júnior. Você falou na primeira aula que não ia usar termos técnicos. Calma, é porque esse nome aparece assim e eu quero explicar para você. O que é extrema susceptibilidade? Qualidade ou característica de ser sensível, propenso ou vulnerável a influências externas, doenças ou emoções. É o melindre, aquela pessoa melindrosa. Aí fica muito extremista no sentido de, ai, falou de novo, foi comigo. Ai, eu tenho certeza que foi comigo. Ai, eu tenho certeza. Aí sofre, ai, eu estou em depressão. Não, é tristeza, tristeza profunda, calma. Aí tudo também atinge você. Você não está indo para o extremo. Está levando tudo muito para o lado pessoal, tudo é com você agora. Pode já ter sido muito magoada na vida. Ninguém está falando que não foi, porque aquela pessoa fala, ai, Júlio, você está falando assim, mas você não sabe. Eu sei, eu também já fui caluniado trocentas vezes. A última agora, por um bando de demoniado, calúnia feia lá, mas o que que eu vou fazer? Claro, me abalei. Levanta, levanta, olha para Deus. Levanta para Deus, olha para Deus. Ah, mas será que agora, quando falarem, não vou ficar suscetível? O importante é o que Deus pensa sobre mim, minha esposa, Deus, a parte da minha família que realmente importa para mim. Sai dessa situação. Para de tanta susceptibilidade. Para de ser tão melindroso, melindrosa. Para de levar as coisas para o pessoal. Ah, mas se estiver falando de mim, o problema é dele, está lá na cabeça dele o que pensa sobre você. Não tem nada a ver contigo, então bola para frente. Qual pode ter sido o pano de fundo para essa pessoa ficar assim? Desejou amor, desejou admiração, afeição, mas só recebeu o contrário. Aí fica aquelas cicatrizes emocionais. Entenda, então, que eu não estou desvalorizando o que você sente, o que pessoas assim sentem. Eu só estou falando, mas não adianta ficar lá. O que que vai adiantar ficar ali naquele melindre? Enquanto os outros estão andando em passos velozes, os ruins vencendo, os bons morrendo, e você está ficando para trás. Então tá, eu estou entendendo, cicatrizes emocionais. Você não recebeu o amor que merecia, a admiração, a afeição, só o contrário. Aí acaba vendo e sentindo que outros não estão vendo e sentindo também. Há um disparate. Então, é porque eu sinto assim, porque eu já vivi tanto isso que eu acho que agora. Então, aí ninguém está fazendo aquilo, você está achando que está. De novo, está acontecendo de novo. Ninguém falou para te machucar, mas você está achando que está. E se falar, e aí, você vai agora ficar prostrado diante de tudo isso? Tudo que passa assim, será que é comigo? Será que sou eu de novo? Será que...
Chega, em nome de Jesus, é tempo de vencer, é tempo de ir para frente, indo um pouco mais adiante, quando Jesus estava lá no Getsemane, e os discípulos lá, os três, não podiam orar com ele, ao invés de Jesus falar, então vou ficar aqui, vou dormir com vocês. Não, pode ver que o texto lá nos evangelhos fala, indo um pouco mais adiante, ou seja, eu não vou parar porque vocês estão dormindo, não vou levar isso para o lado pessoal, poxa, meu discípulo parece que não me valoriza. Não, indo um pouco mais adiante, vai um pouco mais adiante, fica parado nessa situação. Tá, Júnior, mas o que acontece nesses casos? Exigência de muito agrado. A pessoa fica lá, não, tem que me agradar, não, tem que me agradar. Aí nunca está satisfeito, porque ela quer projetar nos outros. Agora, como eu não, lá no passado eu não fui, agora é meu cônjuge que se vire. Meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga, meu, sei lá quem, meu pastor ou pastor, meu membro. Aí quero ser agradável. A atenção nunca é suficiente, aí começa a se tornar pegajoso. Por isso, podem se tornar duras e insensíveis por mágoas. É só uma camuflagem. No fundo, são frágeis, estão com vontade de só botar para fora e expor aqui, mas não, é assim mesmo, a vida é dura mesmo. É, fazer o quê, né? É isso aí. Só uma camuflagem, só uma camuflagem. Tá falando, mas o olho tá assim, ó. Já viu isso? A pessoa tá falando, arrotando, mas, entendeu? A vida é assim, tá lá. Podem se utilizar do dinheiro, por exemplo. Ó, quanto dinheiro eu tenho? Lá por dentro está destruído. Muito dinheiro. Ó, tá vendo? Da posição, olha quem eu sou aqui dentro. Eu mando, calai-vos e sabei que eu sou da autoridade, que na verdade é do autoritarismo. Pode se utilizar do sexo, ou negando, ou fazendo muito, ou entrando em promiscuidades, ou em pornografia, e até do púlpito como arma. A pessoa não prega mais a palavra, ela manda recado. Está usando o púlpito para mandar recado. É isso que acontece nesses casos. Chega em nome de Jesus. Chega. Quem somos nós realmente? Aí desenvolve uma outra coisa que eu coloquei medo excessivo do fracasso. Claro, todos nós temos medo de não dar certo. Pelo amor de Deus, se você vai fazer uma coisa, falar, como o próprio Senhor Jesus falou, não senta primeiro para fazer as contas, aí você vai dar a perder sua construção. Agora, medo excessivo do fracasso gera estagnação na vida. É porque eu já fracassei tanto, já deu tanto errado, tá? Mas não pode criar um medo excessivo. Ficam com medo de perder o jogo da vida. A saída é só não entrar no jogo. O que é que faz? É igual a figura aqui embaixo. Dentro de uma caixa, só olhando a vida passar lá fora. Vira um espectador, sentado na lateral, na arquibancada da vida. As coisas estão acontecendo e a pessoa está lá. Aí você vai falar, a pessoa fala, não, já, ixi, já fiz de tudo, não deu certo. Já tentei de tudo. Nossa, Senhor Jeová, você agora é Jeová, Yahvé, Deus? Fez de tudo e não deu certo. Fez nada, cara. Você tentou bastante e não deu certo. É igual para fazer a lâmpada, né? 100 maneiras que o camarada fez e deu errado a lâmpada. Aí, 99, aliás, na centésima vez, falaram para ele, nossa, você errou 100 vezes para... foi a 101, né? Centésima primeira vez. Ele falou, não, eu descobri 100 maneiras de não fazer a luz. Para de ficar na arquibancada, em nome de Jesus. Chega, 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 chega. Para, chega. Bola para frente agora, hein? Bola para frente. Vença isso em nome de Jesus. Bola para frente. O que se passa com uma pessoa dessas? Acham que crer é um risco. Mas se eu acreditar de novo no novo emprego, se eu abrir de novo um negócio, se eu arriscar de novo um novo relacionamento, aí acha que é crer é um risco. Aí começa a não crer nem em Deus, mas Deus vai lá, faz a promessa, é risco acreditar até em Deus. Tomar decisão, doloroso, aí fica amarelo ou vermelho? Aí você fala vermelho. Mas amarelo não é bom? É bom também. É, mas também se eu deixar, meu Deus do céu, escolhe. Mas se eu errasse, ai,
Coloque critérios, o que é o melhor. Testemunhar é pesado. Não, eu não vou contar dessas pequenas vitórias, porque vai que depois dá errado lá na frente, eu estou contando vitória. Não vai mais testemunhar? Entrega total a Deus, se rendendo totalmente a Jesus, se torna traumático. Porque eu já me entreguei, olha no que deu, agora não vou mais não. Autodisciplina? Ah, não dá, já tentei de tudo, eu não tenho mais forças para isso, não. Vive na base do, se pelo menos as coisas acontecessem assim, eu voltava a confiar, eu voltava a fazer, ai, se pelo menos a autocomiseração não resolve o problema, tá? Ter dó de si mesmo não resolve o problema. A vida tá passando lá fora e você tá do lado de cada janela. Daqui a pouco você tá velho, acabado, velho, acabado. Passou todas as oportunidades, você tá lá, Senhor, o que aconteceu comigo? Você perdeu as oportunidades. Um medo excessivo do fracasso. Mas eu tô com medo, Júnior. Você tá mandando eu ir, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Deus não está exigindo você não tenha medo. Aí quando acabar o medo, você vai não, ao contrário, você está com medo, vai com medo. Primeiro aos Coríntios 2, 3 a 5. Problemão na igreja de Corinto. Ah, e o pessoal lá, é Paulo, quem é você? Para ir, Paulo ficou com medo do pessoal de Corinto, porque o pessoal era ferrenho, dava na lata também, ficava fazendo um monte de exigência. Olha lá, eu não estava certo sobre como apresentar o tema. Que o pessoal estava perguntando, e aí, o que está acontecendo? Você não vai resolver? Por favor, mas eu não estava muito certo como eu ia apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, estava morrendo de medo. Aí o que Paulo fez? Então não vou mandar carta nenhuma, não vou resolver. Não, ao contrário. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Ou seja, o Paulo falando assim, eu tentei resolver o problema, eu estava com medo, tentei mandar uma solução, mas parece que não impressionou, não. Isso me deu mais medo. Mas, mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. Ou seja, eu mandei a mensagem foi lá e pá! O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, não fui eu. Júnior, eu estou com medo, mas não é sobre você. Você está colocando tudo como se fosse sobre. O ministério não é teu, a família, Deus te deu para administrar, sua profissão é dele. Tudo gira em torno é dele. O que que ele está mandando você fazer? Ficar aí trancado do outro lado da janela, dentro da caixa, olhando as coisas lá? Mas, Júnior, ó, o Espírito e o poder de Deus fizeram. Não foi a carta de Paulo, foi o poder de Deus através da carta. O que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não ao resultado de técnicas de manipulação mental, emocional. Não é minha carta, não é meu poder, não é, mas é Deus me usando como instrumento. Vai. Mas, Júnior, se der medo no meio do caminho, vai com medo mesmo. Coragem não é ausência de medo, às vezes. É medo sob controle. Controle esse medo. O Evangelho tem a solução para os diversos tipos de traumas? Eu quero fechar com essa pergunta aqui. Olha, se o Evangelho não puder oferecer a solução espiritual para os traumas, então será melhor fecharmos as portas das nossas igrejas, pararmos de brincar de cristianismo. Vai fazer outra coisa da vida. Porque o evangelho não é mais poder de Deus, então. Mas lá em Romanos 1,16 fala, o evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. E a ciência pode ser usada como apoio. Creia, vá, não fique mais parado, amuado, estagnado. Júnior, mas como é que Deus restaura dos traumas? Isso é um assunto para a próxima aula. Não falte. Em nome de Jesus. Até lá.